ator, humorista, cantor, cineasta, um dos maiores, se não o maior humorista do cinema brasileiro. Exatamente. Hoje nós vamos falar de Amâncio Mazzaropi, popularmente conhecido como Mazzaropi. Então, fica comigo e vamos conferir. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Edmar Olick, você está aqui no canal Olick no programa Falando de TV. Hoje nós estaremos praticamente falando de cinema, porque nós vamos falar de Mazzaropi. Nós ainda vamos falar aqui nesse vídeo de hoje sobre as homenagens que foram feitas para Mazzaropi e também vamos relacionar todos os seus 32 filmes. Será que você lembra de algum deles? Com certeza lembra. Qual deles você mais gostou? E se você não é tão fã do Mazzaropi ou conhece pouco da história e da obra dele, conta então para mim qual é a sua relação com o Mazzaropi, o que você sabia dele, se você já assistiu pelo menos um filme dele. Vamos interagir um pouco e homenagear esse grande artista que às vezes é até esquecido. E antes de eu continuar falando do Mazzaropi, eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olick para se inscrever, apertar o sininho de notificações. Só assim, toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal Olick, você vai ser avisado, você vai ficar sabendo em primeira mão, não vai perder nada. Isso é muito importante. E é claro, também é muito importante você que está assistindo esse vídeo dar aquele like feliz e contente para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. O Mazzaropi nasceu no dia 9 de abril de 1912 na cidade de São Paulo e morreu de câncer da medula óssea aos 69 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, também na cidade de São Paulo. Então ele nasceu e morreu na mesma cidade. Mazzaropi nunca se casou e, segundo minhas pesquisas, ele teve 5 filhos, todos adotivos. Essa questão desses filhos adotivos, há controvérsias, há quem diga que não é bem assim, mas a maioria das fontes que eu pesquisei confirmam essa existência de 5 filhos adotivos. Pouco é falado da vida pessoal, íntima do Mazzaropi, mas segundo minhas pesquisas, dizem que os amigos mais próximos afirmavam que ele era homossexual e era muito solitário. Mas até onde eu pesquisei, ele nunca assumiu isso publicamente. Então essa informação vamos deixar como uma possibilidade e não como uma afirmação. Mas enfim, isso é o que menos importa na carreira do Mazzaropi, porque o que a gente quer mesmo dele, o que a gente sabe mesmo dele, e que a gente não tem dúvida, é da qualidade artística e de empresário que ele sempre teve. Mazzaropi iniciou sua carreira como ator aos 20 anos no espetáculo A Herança do Padre. Em 1935 ele montou uma companhia, a Trupe Mazzaropi, e ficou por 10 anos fazendo uma turnê pelo país. Muita gente acha que o Mazzaropi era só do cinema, só fazia filmes. Não. Ele, além de teatro, onde ele começou, depois ele também participou na rádio, inclusive na Rádio Tupi. Depois ele foi para a TV, na TV Tupi também, onde ele fez um programa chamado Rancho Alegre. Era um programa de humor. Inclusive sobre a TV, ele participou do dia da inauguração da TV. Foi a primeira pessoa a fazer comédia na TV. Ele fez um stand-upzinho, contou umas piadas no dia da inauguração. Podemos afirmar então que Mazzaropi é o primeiro comediante da TV brasileira. Ó, essa informação eu não sabia, acredita? O programa Rancho Alegre ele fez na Rádio Tupi nos anos 40 e o mesmo programa depois ele fez na TV Tupi nos anos 50. Poderíamos até dar o título de patrono do humor na televisão brasileira para Mazzaropi. O que vocês acham? Se você concorda, comenta aí embaixo. Eu concordo. Vamos continuar falando curiosidades sobre a carreira desse grande artista que é Mazzaropi. Veja bem, Mazzaropi participou de 32 filmes, sendo o primeiro deles o filme Sai da Frente, de 1952, onde ele deu vida a Isidoro. E o último filme foi O Jeca e a Égua Milagrosa, de 1980. Desses 32 filmes que o Mazzaropi participou, os 3 primeiros foram pelos estúdios Veracruz, um dos maiores estúdios do Brasil na época. Depois ele fez mais 5 filmes por outros estúdios, e a partir do seu 9º filme, ele criou sua própria produtora, ou seja, ele produzia os seus próprios filmes a partir do seu 9º filme, que foi o filme Chofer de Praça, de 1958. A sua produtora chamava PAN, Produções Amâncio Mazzaropi.
Sobre a Pan Filmes, ele vendeu uma casa que ele tinha para fazer essa produtora, comprou uma fazenda em Taubaté para fazer os estúdios lá, fez galpão de estúdio. Enfim, era bem arrojado, arriscava tudo e dava certo, ainda bem, né? Dizem, segundo as minhas pesquisas, que ele era a pessoa certa, na época certa, no momento certo da história. Por isso que tudo deu certo para Amâncio Mazzaropi. E é claro, com talento na medida certa também. Ele bancava também todos os filmes. Não tinha dinheiro do governo, dinheiro de leis de incentivo, não. Ele conseguiu criar uma engrenagem que o dinheiro de um filme conseguia bancar o outro e ainda sobrava dinheiro. Isso é que eu chamo de uma indústria eficiente e lucrativa, além de super engraçada, porque fazia um sucesso e fazia todo mundo rir. Como eu falei no começo do vídeo, Mazzaropi também era cantor. Uma pessoa multifacetado, cheio de talentos para todo lado. E inclusive ele gravou discos, na verdade ele gravou compactos. Ele gravou 4 compactos, em 56, 58, 60 e 61. E também tem 2 coletâneas do Mazzaropi, uma de 1968 e outra de 1995. Você conhece alguma música do Mazzaropi? Bem, ele cantava algumas músicas nos seus filmes, então pelo menos essas músicas dos filmes você deve conhecer. Eu estou falando aqui, mas de repente todas essas músicas que ele gravou nesses compactos são músicas que eram de filmes. Mas eu não posso garantir essa informação porque eu não confirmei. Segundo um dos seus filhos adotivos, o André Luiz, apesar do Mazzaropi adorar fazer cinema e fazer com maestria, a sua maior paixão sempre foi o circo. E que não é de se espantar, porque afinal de contas o nosso querido Mazzaropi era praticamente um personagem circense. Eu acho que ele trouxe aquele personagem do circo para as telonas e funcionou igual funcionava no circo. Mazzaropi tem a fama de ser um recordista de bilheterias no cinema brasileiro. Mas tem uma ressalva nessa história, que apesar de ele ter essa fama, e de fato ele deve realmente ser uma das maiores bilheterias de todos os tempos do cinema brasileiro, essa contagem não era muito eficiente, então ele não tem esses recordes assim oficializados, ou pelo menos esses números oficializados, porque oficialmente mesmo seu filme O Jeca Macumbeiro de 1974 é a maior bilheteria do Mazzaropi, com 3.468.728 espectadores. Por que essa contagem da bilheteria é meia controversa? É porque na verdade o Mazzaropi ele fazia todo o processo do filme. Então, além de produzir o filme, bancar o filme, ele também escrevia o roteiro, às vezes dirigia, atuava, era o principal ator, era a estrela do filme. Além de tudo isso, ele ainda fazia o quê? Ele distribuía os filmes. Ele ia nas cidades com os filmes para passar nos cinemas e ficava lá acompanhando a contagem. Então era ele mesmo que fazia, ou era a equipe dele mesmo que fazia. E ele era muito rigoroso. Inclusive tem uma história que diz que o pessoal ficava tentando burlar a bilheteria, tentando entrar 2 pessoas com um bilhete só. Eles faziam o seguinte, entrava uma pessoa com um bilhete, depois a pessoa dizia que precisava fumar e sair um pouquinho lá de fora do cinema, e nesse momento ele colocava o bilhete dentro de uma caixa de fósforo e passava para um amigo que estava por lá de fora. Depois entrava novamente e o amigo que estava com a caixinha de fósforo com o bilhete também entrava depois. Mas Mazzaropi estava de olho em tudo, por isso que era rigorosa a bilheteria dele, ele ficava lá, contava um por um, conferia tudo, por isso que além de fazer muito sucesso, também dava muito dinheiro, porque diz aquele ditado, né, que é o olho do dono que engorda o boi. Então o Mazzaropi estava ali sempre em cima. E apesar de todo esse sucesso de bilheteria, de fãs, de reconhecimento popular, Mazzaropi não tinha esse mesmo reconhecimento da crítica especializada. Muitas vezes era ignorado pela crítica e quando não era ignorado era duramente criticado. Isso não fazia a menor diferença, né? Porque o público assistia e gostava do mesmo jeito. Porque na verdade a crítica e os intelectuais meio que torciam o nariz para Mazzaropi e sua obra. Mas é sempre assim, o que é popular, o que chega no coração do povo, tem sempre alguém querendo desmerecer. Eu acho que isso é uma gota de inveja, se não for um oceano inteiro. O filme Tristeza do Jeca, de 1961, foi o primeiro filme de Mazzaropi produzido a cores. E Tristeza do Jeca também foi o primeiro filme de Mazzaropi a passar na TV.
ele passou na TV Excelsior nos anos 60. Eu não consegui achar exatamente em que ano foi passado a primeira vez esse filme, mas foi na década de 60 e o filme foi A Tristeza do Jeca. Você pode me perguntar, mas Edmar, fez sucesso essa exibição do filme do Mazzaropi na TV Excelsior lá na década de 60? Não sei te informar, mas eu sei te dizer que os filmes do Mazzaropi que passam na TV Aparecida fazem o maior sucesso. A TV Aparecida está rindo de canto a canto com a obra de Mazzaropi. Inclusive a TV Aparecida chegou a ficar em 4º lugar passando um filme de Mazzaropi. Já pensou? E isso aconteceu com o filme Chico Fumaça, que passou no dia 20 de janeiro de 2021, onde ficou com 0,66 pontos de Ibope, dando o 4º lugar para a TV Aparecida. Isso que eu chamo de sucesso, e isso prova que Mazzaropi não é qualquer um, ele é um diferencial. Já pensou, gente? A TV Aparecida conseguir ficar em 4º lugar passando um filme? Isso significa que ela só perdeu para a Globo, para o SBT e para a Record. Não sei não, hein? Mas eu acho que se eu tivesse uma emissora de televisão, eu ia comprar todo o acervo do Mazzaropi, porque olha só, se na TV Aparecida tá dando tudo isso, na Rede Olic ia dar pelo menos uns 2, 3 pontos de Ibope? Ai, não vejo a hora do Ministério das Comunicações me dar logo essa concessão pra gente inaugurar a Rede Olic. Vai sonhando demais. Também tive a informação que além da TV Aparecida, tem 12 filmes do Mazzaropi que estão na Prime Videos, na Amazon. Ou seja, tem algumas opções para você poder ver os filmes do Mazzaropi. Vamos agora conhecer os 32 filmes de Mazzaropi. E depois dessa lista ainda vou contar mais algumas curiosidades sobre Mazzaropi e também as homenagens que já foram feitas para Mazzaropi, que não são poucas, mas não são o suficiente, porque pelo talento, pela obra, merecia mais. Então vamos agora conhecer os 32 filmes de Mazzaropi. O primeiro dele foi, como eu já falei aqui no vídeo de hoje, foi Sai da Frente, de 1952. Uma curiosidade desse filme Sai da Frente é que, como foi o primeiro filme do Mazzaropi, ele nem aparece o nome Mazzaropi assim em destaque no banner, você vê? A partir do segundo filme que começou o nome Mazzaropi chamar mais atenção, porque era Mazzaropi que levava o público para o cinema. Virou uma grife. Mazzaropi era sinônimo de sucesso. Também em 1952 ele fez o filme Nadando em Dinheiro. Nesses 2 filmes ele fez o papel do Isidoro. Em 1953 ele fez o filme Candinho, onde ele fez o papel do Candinho. Em 1955 ele fez o filme A Carrocinha, onde ele era o Jacinto. Em 1956 ele fez 2 filmes, O Fuzileiro do Amor, onde ele era o José Ambrósio e o Sargento Ambrósio. Ele fazia 2 papéis nesse filme. O outro filme de 1956 foi O Gato da Madame, onde ele fazia o papel do Arlindo Pinto. Em 57 o filme foi O Noivo da Girafa, ele fazia o Aparício. Em 58 ele fez 2 filmes, Chico Fumaça, onde ele era o próprio Chico Fumaça, e Chofer de Praça, que inclusive é o primeiro filme produzido pela Pânier Produções Amâncio Mazzaropi. A partir desse filme todos os outros foram feitos pela produtora dele. Ele fez o papel do Zacarias. Em 59 ele fez o Jeca Tatu, onde ele era o Jeca. Em 60 teve 2 filmes, As Aventuras de Pedro Malazarte, onde ele era o próprio Pedro Malazarte, e também Zé do Periquito, que ele fazia o Zenó. Em 61 ele fez o filme Tristeza do Jeca, onde ele era o Jeca. Em 62 foi o filme O Vendedor de Linguiça, onde ele era o Gustavo. Em 63 o filme foi Casinha Pequenina, onde ele era o Chico. Em 64 foram 2 filmes, o Lamparina, que é uma paródia do Lampião, ele fazia o Bernardinho Jabá. E também em 64 ele fez o filme Meu Japão Brasileiro, ele fazia o Fofuca. Em 65 foi a vez do filme O Puritano da Rua Augusta, onde ele fez o Pundoroso. Em 66 ele fez o Corintiano, onde ele era o Seu Mané, ou então Manuel. Em 68 ele fez o Jeca e a Freira, ele fazia o Sigismundo. Em 69 tivemos 2 filmes, No Paraíso das Solteironas, onde ele era o Joaquim Cabrito, o JK, e Uma Pistola para de Jeca. Ele fazia o papel do Gumecindo. Esse filme é meio que uma paródia de filme americano. Em 1970 ele fez o filme Betão Ronca Ferro, ele era o Betão. Esse filme Betão Ronca Ferro, eu pesquisei e disseram que é meio que uma paródia, meio uma brincadeira que ele fazia com a novela Beto Rockefeller.
Por isso que esse Betão Rocaferro é quase que Beto Rockefeller. Ele queria fazer meio um trocadilho com a novela, porque a novela, para quem não se lembra, mas você que está aqui, você é noveleiro, vai saber que Beto Rockefeller foi uma novela que foi um divisor de águas na teledramaturgia brasileira. As novelas brasileiras se dividem entre antes e depois de Beto Rockefeller, porque foi um jeito novo de fazer novela, um jeito mais parecido com o que é hoje em dia. Depois vamos para o ano de 1972. O filme de 72 foi O Grande Xerife. O Mazzaropi fazia o papel do Inácio Pororoca. Em 73 o filme foi Um Caipira em Bariloche e o papel do Mazzaropi era o Polidoro. Também em 73 foi feito o filme Portugal, Minha Saudade, onde ele fez dois papéis, o Augustinho e o Sabino. Em 74 foi a vez do filme O Jeca Macumbeiro, onde ele fez o papel do Pirola. Em 75 foi a vez do filme O Jeca contra o Capeta, ele fez o papel do Poluído. Em 77 foi lançado o filme Jecão, um fofoqueiro no céu. Ele era o próprio Jecão. Em 78 ele fez o filme Jeca e o seu filho preto e ele fez o papel do Zé do Traque. Em 79 foi a vez do filme A Banda das Velhas Virgens. Ele fez o papel do Gostoso. Na verdade, Gostoso era o apelido, porque o nome dele era Ananias. E em 1980 tivemos o último filme do Mazzaropi, que foi o filme Jeca e a Égua Milagrosa, onde ele fez o papel do Raimundo. Esse foi o último filme, mas Mazzaropi morreu deixando um filme roteirizado que ele já estava preparado para fazer, que seria Maria Tomba Homem. Esse filme nunca aconteceu. E com essa informação de que tem um roteiro pronto para ser filmado, eu fiquei pensando, já pensou se resolvessem fazer esse filme? Quem seria o ator que teria a incumbência e o desafio de interpretar o papel que seria do Mazzaropi? Será que temos alguém que teria essa capacidade? E mais ainda, será que faria sucesso se tivesse remake desses filmes do Mazzaropi? Conta a sua opinião aí nos comentários. Você sabe que eu adoro interagir, né? Então sua opinião aqui é importantíssima. Se Mazzaropi não tivesse nos deixado, esse filme Maria Tomba Homem provavelmente seria lançado em 81, no mais tardar 82. Mazzaropi frequentemente nos seus filmes, além de produzir, ele fazia o roteiro e geralmente ele ajudava na direção. Na verdade ele estava em todas as etapas do filme. De todos esses filmes, você já assistiu algum deles? Nunca assistiu? Ficou curioso se nunca viu? Olha, de antemão eu posso garantir para você que escolha aí aleatoriamente qualquer um desses filmes que você vai gostar. Mas se você quiser uma sugestão de alguém que viveu no auge da carreira e dos filmes do Mazzaropi, que é esse senhor aqui, ó, o meu pai, o seu Egno, ele sempre falou do Mazzaropi, ele sempre elogiou o Mazzaropi. Aí então eu perguntei para ele, pai, qual o filme do Mazzaropi você mais gostou? Eu só posso dizer o seguinte, eu precisei apurar muito, porque pelo jeito ele gosta de todos. Mas eu falei, não, mas fala alguns aí, pelo menos para mim poder colocar lá no vídeo. E ele me disse dois filmes, Chofer de Praça e Tristeza do Jeca. Então, segundo o meu pai, o seu Egno, esse conhecedor profundo da obra de Mazzaropi, um fã incondicional, sugeriu esses dois filmes, mas segundo ele, todos são bons. Inclusive meu pai viu pessoalmente Mazzaropi, porque frequentemente ele ia nas cidades onde estava passando o filme dele para ajudar a promover o filme. Olha só que cara, à frente do seu tempo. E com isso ele foi na cidade onde meu pai morava, na cidade de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, na época, e conheceu o Mazzaropi. Ele falou, nossa, mas ele faz igualzinho, gosta, anda daquele jeitinho, assim, do mesmo jeito. Eu conheço uma pessoa que conheceu o Mazzaropi, olha só que chique. Eu sou praticamente assim de Mazzaropi. Agora vamos falar de algumas homenagens que já aconteceram para Mazzaropi. E a primeira que eu gostaria de destacar é o filme Tapete Vermelho, de 2006. O filme conta a história de um caipira vivido por Matheus Nastengard. Eu não sei pronunciar esse nome. Mas é esse aqui, ó. Esse ator aqui, o Matheus Nastengard. Na história, o personagem do Matheus tem uma criança pequena, um filho pequeno, que não conhece o Mazzaropi. E como esse pai era fã de Mazzaropi, ele queria que o filho dele tivesse o prazer de ver um filme de Mazzaropi no cinema. Então ele ficou sabendo que lá na capital tinha um cinema que passava filme do Mazzaropi, e ele teve essa saga de sair lá da cidadezinha dele para ir assistir esse filme lá na capital com o filho. Mas é uma saga, porque tem cheio de complicações até chegar nesse momento. Porque no meio desse percurso tem um monte de obstáculos. Você já viu esse filme? Se não viu, eu recomendo. Esse filme eu já vi, eu gostei muito. Outra homenagem aconteceu no desfile de 2013 do Carnaval de São Paulo. A escola de samba Acadêmicos de Tucuruvi
fez uma homenagem ao centenário de Mazzaropi que tinha acontecido em 2012. O enredo era Mazzaropi, o adorável caipira, 100 anos de alegria. Outra homenagem é um filme de 2013 dirigido por Celso Sabadini, é um documentário chamado Mazzaropi. Eu não vi esse documentário, mas fiquei curioso. Se você quiser conhecer mais de Mazzaropi, tem um Museu Mazzaropi na cidade de Taubaté. Esse museu fica lá onde eram os estúdios do Mazzaropi. Olha que bacana! Inclusive tem até um hotel Mazzaropi que você pode se hospedar lá também. Segundo informações, nesse hotel Fazenda Mazzaropi, tem até uma réplica da casinha que ele usou em algum dos filmes. Esse museu foi inaugurado em 1992 e tem muita coisa bacana do Mazzaropi. Então de repente você pode ir lá, ó, se hospeda no hotel, visita o museu e toma um banho de cultura e de conhecimento sobre o nosso grande ídolo Mazzaropi. De antemão, ó, gente, eu não estou ganhando nada, eu nunca fui lá. Eu estou contando aqui porque eu acho importante a gente incentivar a memória desse grande artista. Acho que com toda essa propaganda, acho que até merecia uma cortesia, né? Um final de semana lá. O que vocês acham de me oferecer, hein, pessoal do Hotel Mazzaropi? E o Museu Mazzaropi, inclusive, tem um canal aqui no YouTube que eu super recomendo. É um canal assim que eu já visitei, tem muita coisa do Mazzaropi. Vai lá conferir, viu? Mais uma vez, eu também não estou ganhando nada para indicar o canal, mas aqui eu acho fundamental para que a gente possa manter viva a memória de Mazzaropi. E esse foi o vídeo que contou a história de um cara fora de série que ficou imortalizado no cinema. Palmas para Mazzaropi! E muito obrigado a cada um de vocês que ficaram até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. E é claro, conto com a sua colaboração compartilhando esse vídeo com os amigos, dando aquele joinha feliz e contente, que ajuda muito o canal. Gente, por hoje é só, um abraço, valeu e até mais.